Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem com As vocês? meninas já com os livros aí, mostrando para vocês, todo mundo já divulgando, para você ir lá na livraria do Prozabem comprar o seu. Olha que meninas propagandas aí, viu? Fazendo propaganda para nossa livraria. Quem quiser adquirir, eu já falo com vocês sempre. Vocês adquiram logo a coleção toda de André Luiz, viu? Vocês cheguem lá e digam, Val, Alexandre, eu vou estudar tudo agora. Eu quero é tudo do André Luiz aí. Me passa esses livros e você já ajuda a instituição também. É isso Bom, aí. minha gente, boa noite, né, meninas? Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, sejam bem-vindas também. Como é que vocês estão? Tudo jóia, ansiosas, porque hoje termina. Ai, ai, ai. Boa noite, amigos que estão aqui no chat, estão assistindo conosco. Boa noite para quem vai assistir depois também. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zélia. Boa noite, Bruna. Últimos capítulos, minha gente. É Suspense. agora. A gente precisa encerrar essa história. Precisamos saber o que vai acontecer com Cláudia, com Marina, com Dona Márcia, Gilberto, Nemésio. Gente, é muito nome, né? Mas a gente vai descobrir já já como que André Luiz finaliza esse romance maravilhoso pra gente. Porque eu fiquei, nossa senhora, eu lia que não dava para parar, minha gente, não dava para parar. Pois Mas é. para começar, vamos, né, fazer a nossa prece. Vamos nos colocar numa posição confortável. Quem quiser pode fechar os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus. Mestre querido, Mestre amado, pastor das nossas almas, gostaríamos de te agradecer, Mestre amado, a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudar sobre a doutrina espírita, esse consolador que o Senhor enviou para nós. Como é bom, Senhor, poder aprender com essa doutrina que ilumina as nossas vidas, que nos dá esperança, que nos dá coragem para sermos melhores. Quanto aprendizado, Mestre, nós só temos a te agradecer. Consagramos o nosso estudo a ti. Rogamos a tua assistência através da espiritualidade amiga, que com certeza está aqui conosco. Fica conosco, Mestre amado Jesus, nos ilumina hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. E Zelinha já está doida para começar, que eu estou vendo a carinha dela aí, ela está doida para começar. Só lembrando, né, que assim que terminar esse estudo, logo na semana seguinte, a gente já emenda no próximo livro, né, que vai ser E a Vida Continua. Esse E a Vida Continua é o último da série de André Luiz, né, gente? E a gente foi aqui, ó, ainda falta Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, mas todos os livros narrativos da série da vida no mundo espiritual a gente já fez, né? E aí, portanto, queremos saber dos amigos qual foi o seu preferido. Eu sei que vocês assistiram todos. Se não assistiram, vão assistir e vão dizer pra gente qual é o preferido de vocês. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa história. Vamos relembrar o finalzinho que Vivi contou na semana passada, que era assim: Márcia conquistou Nemésio, queria casar com ele e acabou se afastando de Marina, né? Ela queria até mandar a moça para outro estado, só que Cláudio não deixa não. Ele traz Marina para casa, cerca ela de cuidados e apresenta a ela o consolo da doutrina espírita, gente. E aí ela se acalma e juntos eles decidem se aproximar e ajudar Gilberto, que estava também numa situação complicada. Nesse meio tempo, então, Gilberto descobre o romance entre Nemésio e Márcia e ele decide se aproximar, se reaproximar de Marina, reatar o namoro com ela, né? Então, tudo isso a gente viu na aula passada e hoje a gente vai prosseguir com o capítulo 11, já com Gilberto e Marina voltando a namorar, né? E quando Nemésio soube, ó, é o amor, quando Nemésio soube que seu filho estava voltando a namorar com a Marina, ele se empenhou ainda mais em tentar transferir Gilberto para Porto Alegre, para estudar, trabalhar, o que fosse, mas fica longe. E vejam vocês, né, que Nemésio estava de romance com Márcia, mas não abria mão da filha dela também. Danadinho esse moço, né, minha gente? O que vocês acham disso? Diga aí. É Complicado. muita posse, né, Zelinha? É muita posse. Ele É tem, o isso. amor dele ainda está adoecido, né, por Egoísta. Marina. É, tá precisando melhorar um pouquinho, mas todos nós estamos nesse caminho. E sempre Gente, comparando uma com a outra, né? sempre comparando, né? E aí, né, na comparação, Márcia leva desvantagem, essa é a questão, né? Mas Márcia achava que ela tinha conquistado Nemésio e que eles iam se casar. Só ilusão, né, gente? Na verdade, Nemésio queria mesmo era Marina de volta. Só que quando Gilberto vai explicar para ele que, olha, eu não quero ir para o sul, tô aqui reatando um namoro com Marina, a gente vai casar,
que acontece? Nemésio tem um ataque de fúria, gente, dá uma surra em Gilberto e ainda bota o rapaz para fora de casa. Pense, gente, um rapaz de 20 anos, Nemésio com seus 60, fazer um papelão desse, né? E Gilberto, tadinho, ficou sem ter a quem recorrer. E ele vai para a casa de Marina e Cláudio e conta a história toda, mas ele encontra acolhimento e o mais importante, aconselhamento para que, olha, deixa para lá, perdoa, esqueça as ofensas do seu pai. E ele fica tão impressionado com essa postura dos dois que ele realmente vai se acalmando e resolve tocar a vida dele. Só que ele estava numa situação difícil, porque ele trabalhava com o pai e ele estava praticamente desempregado agora, né? Só que Cláudio também encontra uma solução para isso. Ele consegue uma entrevista de emprego para Gilberto no banco e ele consegue também um quartinho de pensão para Gilberto ficar, para não ficar no apartamento, né, gente? Anos 60 não pegava bem. E aí, Cláudio fica pagando a conta, né, da pensão de Gilberto até que Gilberto começasse a trabalhar. E Gilberto fica muito grato, e no início um pouco constrangido, mas depois ele fica super grato a Cláudio. E aí, passadas algumas semanas, Gilberto já tinha feito a entrevista, mas estava esperando ainda para ser chamado. Só que Nemésio percebeu, olha, Gilberto não está querendo voltar não, tem alguém ajudando ele. E ele logo descobre que quem estava ajudando era Cláudio, né? E vai lá no banco para tirar satisfação com Cláudio. E aí exige que Cláudio parasse de influenciar o seu filho. E, na verdade, o que ele queria? Que Gilberto ficasse desamparado, para ele convencer Gilberto a ir para o sul mesmo, né? Ele não queria dar nenhuma saída para o filho dele. Só que Cláudio fala assim, olha, eu não estou influenciando ninguém, não. Ele tem escolha, ele é capaz de fazer as escolhas dele, ele tem livre-arbítrio. E aí, gente, pense, não deu bom não. Nemésio partiu para cima de Cláudio, xingando, batendo, completamente descontrolado. Só que Cláudio, na hora que ele estava apanhando, até ele teve vontade de reagir. Mas o que aconteceu nesse momento? Ele se lembrou daquele momento de reconciliação com Marita, que ela ergue a mãozinha e ele segura, ela perdoou ele, né? E aí ele lembrou que naquele momento também ele fez uma promessa de renovação. Lembrou que ele mesmo era culpado de muita coisa, então ele não reage. Ele só tenta proteger a cabeça dele dos chutes que Nemésio estava dando nele. Você já imagina a cena, né? E a galera que estava ali no banco, gente, segura Nemésio e ele continua xingando. Tá ali preso, mas continua xingando. E os clientes botam Nemésio para fora do banco e vão socorrer Cláudio, que era o agredido, né? Todo mundo toma o partido dele. E nessa bagunça toda, chega o gerente, aí chega Cláudio, vamos ali para uma salinha, e lá Cláudio conta tudo, né? Chora, conta tudo para o gerente fica compadecido. Aí ele fala, não, vou chamar Gilberto agora mesmo para trabalhar. E aí foi aquela alegria, aquele alívio, né? Que finalmente Gilberto conseguiu uma posição e podia casar com Marina. Já pede Marina em casamento, eles já marcam para se casar logo, o mais rápido possível, e começou aí então um período de paz na família Nogueira, gente, na casa dos Nogueira. E é interessante que no dia do casamento, eles fizeram assim uma cerimoniazinha bem simples, né? Só os mais chegados, principalmente com flores, com orações, nada de muita ostentação, não. E aí André Luiz conta que lá no Almas Irmãs, aquele instituto dirigido por Félix, os amigos espirituais também estavam orando por eles, pedindo paz, pedindo proteção aos noivos. Tá vendo, gente, como é bom a gente fazer amizade na espiritualidade, né? Vai ter alguém orando pela gente também. Dona Beatriz, que era a mãe desencarnada de Gilberto, ela estava presente no casamento, gente. Só Marita que não compareceu. E aí, Félix me explica, seria muito perturbador para ela ver o amado dela se casando com a irmã. Lembra que o babado todo foi por conta disso, né? E ao invés disso, Félix fala, olha, ela vai ser preparada para reencarnar como a primeira filha do casal. Isso eu vou contar daqui a pouquinho, mas antes vamos dar um pulinho lá na casa dos Torres, para ver como é que tá o clima. Nemésio, gente, ao contrário de Cláudio, ele vivia uma fase muito atormentada. Não encontrou paz de jeito nenhum. E aí falou, olha, para conseguir algum alívio, para dar um tempo, eu acho que eu vou fazer uma viagem de 6 meses pela Europa, vai vendo. E aí, né, na falta de outra, ele convida a Márcia mesmo. Márcia, bora comigo? E aí Márcia fica toda empolgada. Liga para Marina, conta, fala de Nemésio como se fosse futuro esposo. Aí Marina só ouve, não fala nada e também decide não contar nada, nem para o pai e nem para Gilberto, marido dela agora, né? Pronto. E assim foi, né? Vamos voltar para falar de Marita. Marita que fazia 11 meses que tinha desencarnada. E ela estava lá no Almas Irmãs, em repouso, né? O André Luiz fala, olha, ela estava numa estância de repouso, ali no Almas Irmãs. E Félix, aproveitando a enorme saudade que Marita sentia de Gilberto, lembra que era ideia fixa mesmo, né? Ele tinha conseguido autorização para ela reencarnar como filha dele e Marina, como a gente falou. Mas, veja, não era uma reencarnação compulsória, então ele tinha que convencer Marita
a reencarnar. E se ele falasse assim, Marita, bora ser filha de Marina com Gilberto, pense, o que ia acontecer? A Marita não ia querer de jeito nenhum, né? Então ele chega assim, e isso acontece muito na hora da reencarnação, gente. Ele fala assim, Marita, minha filha, que tal você voltar para ficar junto de Gilberto? Que tal a gente fazer uma visitinha para ele, para ver como é que ele tá, né? Marita empolga. E aí ele fala, só que eu vou levar, ele fala para André Luiz, eu vou levar ela num horário, num local onde Gilberto esteja sozinho. E assim foi, ela ficou super empolgada ao ver Gilberto, abraçou Gilberto, se uniu a ele, né? E automaticamente Gilberto se lembrou de Marita. Se lembrou assim com carinho, né? E isso foi legal. E dessa forma, Félix, ele fortaleceu nela o desejo de voltar a encarnar para ficar junto do amado dela. E em seguida, ela visita Cláudio, sempre junto com Félix. E no momento em que eles entram no quarto, era de noite, gente. Cláudio tinha acabado de dormir e ele estava em desdobramento sentado na beirada da cama. E aí pronto, foi aquele reencontro emocionante, né? Cláudio super feliz. Ela dá a notícia que iria reencarnar para ficar junto de Gilberto. Cláudio não conta nada do casamento, né? Mas ele faz uma prece agradecendo a Deus por essa bênção. E nessa prece, ele aproveita para oferecer a sua vida, caso fosse necessário, em favor de Marita, já que ela tinha perdido a vida dela por culpa dele, justamente. E isso, gente, era no entendimento dele. Vamos parar aqui e refletir, porque Deus não exige que ninguém seja que é responsável pela morte de outro tenha necessariamente que dar a sua vida. Não, Deus não impõe castigo para a gente. Muitas vezes é a nossa consciência que faz esse tipo de pedido. E Cláudio ficou com isso realmente na cabeça, né? Na verdade, para resgatar os nossos erros do passado, a gente pode fazer isso pelo amor, pelo trabalho. Tem muitas formas. Não precisa necessariamente a gente se castigar. Bom, depois do encontro, Félix leva a Marita de volta para o Almas Irmãs, e enquanto isso, André e Moreira ajudam Cláudio a voltar para o corpo denso. Moreira, gente, estava presente ali também, vocês lembram dele, né? Félix deu a tarefa para Moreira de ajudar Marina, né? E Moreira agora, que era obsessor, né? Ele se tornou o guardião da família Nogueira. Olha as mudanças aí acontecendo, e eu acho que a maior mudança de todas foi em Moreira, Que né? maravilha, hein? Ó. Vamos comemorar Moreira. É. E ao longo do livro a gente vai também se afeiçoando, né? No início lá do livro a gente fala, credo. E aí a gente vai percebendo, né? As pessoas melhorando e vai também se apegando a elas. Bom, porque a gente tem que ver que nem todo mundo, né, vai viver, ser assim, ruim para sempre, né? As pessoas vão se melhorando. Então, aí ninguém, é um exemplo. Né? Exato, né? Exato. Muitos vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo, mas o nosso destino é nos aperfeiçoar, né? Então, bora trabalhar por isso. Já que é o nosso destino, vamos seguir, né? E é assim que acontece. Aí Cláudio acorda e ele lembra do sonho, gente. Ele lembra em todos os detalhes. Só que ele fala assim, olha, eu não vou contar nem para Marina e nem para Gilberto. Vai ser uma coisa minha. Olha aí, gente, um sonho premonitório que ele não conta. Por que ele não conta? Porque não seria útil, por exemplo, para Marina saber que aquela filha, ela acreditava na reencarnação, já era espírita, né? Saber que aquela criança era Marita, a irmã dela. Que utilidade teria isso, né? Para a evolução daquela família. Não, era uma coisa de interesse para Cláudio, então ele guarda para ele esse sonho. Muitas vezes, né, meninas, as pessoas perguntam, eu tive um sonho, será que eu conto, será que eu não conto? Tem que ver a utilidade. Se não for útil para as pessoas, se você acha que vai atrapalhar, não conte não, guarde para você. E ele, verdade, né, então, ele aproveitou o sonho, porque ele fala assim, ai gente, que coisa linda, vai ser minha netinha, que legal, e ficou nessa empolgação, e nessa empolgação a gente vai para o capítulo 12. Nesse capítulo 12, Marina já aparece grávida de 5 meses. Sabe quando dá aquele salto na novela, assim, ó, que fala, opa, já está de 5 meses, né? Então já passou aí uns 5, 6 meses do casamento deles. A família toda, gente, continuava na maior felicidade com a chegada do bebê e vivendo em paz e harmonia, né? E Cláudio, um exemplo, não tem nada a ver com aquela pessoa lá no comecinho do livro. Um exemplo de dedicação, de paciência, sempre orando pela família, sempre acompanhando Marina em tudo. E naquele tempo, vamos lembrar aqui, não tinha ultrassom não, viu? Só dava para saber o sexo da criança quando? Na hora do nascimento. Então era aquela aposta, né? Vai ser menino, vai ser menina. Mas Cláudio já sabia, ele tinha certeza que ia ser menina, né? E estava indo tudo muito bem, tudo muito bom. Só que teve um dia que Cláudio chega do trabalho, olha para Marina e fala, tem alguma coisa errada. Você tá triste, você tá preocupada. Vamos lá, diga para mim. Não, não é nada não, meu pai. Não, eu te conheço, você vai me falar. E aí ela conta, ela acaba contando. Olha, eu recebi uma carta de Nemésio. E aí eu parei, eu falei, gente, esse homem não se toca, não é possível. Eu ainda sou a Zélia antiga, gente. Eu ainda tô julgando o Nemésio, bichinho. Bruninha não, Bruninha já tá, não, calma, que daqui a pouco o Nemésio vai melhorar.
né, Bruninha? Então, o que ele falava nessa carta? Ele falava, minha querida, estou voltando do meu tour para a Europa. Já sei que você casou com o Gilberto, mas pode se separar, tá bom? Eu vou mandar um advogado aí, você já se separa, já se desquita dele, porque você é minha. Olha a posse. E aí, Cláudio leu a carta, né? Carta sem pé nem cabeça, sem o menor cabimento, mas ele fica preocupado. Por quê? Porque ele sabe que Nemésio era violento. Só que ele não quer falar dessas preocupações nem para Marina, nem para Gilberto. Até porque ele nem conta que apanhou de Nemésio lá no banco, né? Ele dá uma disfarçada e fala assim, não, minha filha, não se preocupa não, eu vou lá falar com ele, eu vou explicar que vocês se amam, ele vai entender, vai. E ele, quando ele souber que você vai ser mamãe, você vai ver, ele vai ser avô, vai se derreter pela... Pode ficar tranquila. E Marina, ela se vê envolvida por esse magnetismo das palavras de Cláudio e fica realmente muito tranquila, deixa para lá, esquece o assunto. E na manhã seguinte, Cláudio, ele vai sondar, ele vai conversar com os amigos dele que conheciam Nemésio e esses amigos contam que a saída de Gilberto da firma desequilibrou os negócios. A empresa de Nemésio perdeu muito dinheiro. E somando isso com a longa viagem, 6 meses, meu povo, na Europa, pois a situação financeira dele estava horrível, ele estava às portas da falência. E Dona Márcia, quando viu que Nemésio estava às portas da falência, o que foi que ela fez? Caiu fora. Ela falou, quer saber? Eu vou cair fora, que isso aqui não vai dar em nada. Eu vou morar com a minha amiga Selma, nós vamos montar a casa de dança, como diz Bruninha, e vamos que vamos, né? Então, ela não quis nem saber. E Nemésio azedo, né? Abandonado de tudo quanto era canto. E Cláudio faz o quê, gente? Ele fala assim, eu vou lá na casa de Nemésio falar com ele. E nessa hora a gente para e fala, criatura, não vá, você já apanhou, o que mais você quer? Mas ele vai, né? Não ouve a gente que está ali lendo o livro, dando conselho, ele não ouve. Ele vai, só que graças a Deus, ele não passou nem da porta, não foi recebido. Tocou a campainha, pediu para falar com o Nemésio, mas Nemésio manda falar, manda os funcionários falarem o quê? Olha, você é indesejável, vá-se embora, não volte nunca mais. E Cláudio pensa o quê? Olha, quer saber, falta só 4 meses para o bebê nascer, para a Marita, né? E eu vou tirar uma licença do trabalho e vou ficar na cola de Marina. E assim ele fez. Foi lá, falou com o chefe, mas ele era um funcionário exemplar. E o chefe dá um jeitinho para ele tirar uma licença para Cláudio poder ficar em casa. E aí ele ficou, né? Fez companhia para Marina, ajudou a decorar o quarto. Aí Gilberto falou, pode pintar de azul, porque vai ser um menino. O que ele fez? Comprou tinta rosa, pintou o quarto todinho, pintou o berço de rosa, o quarto todo rosa, né? Gilberto chega e fala, ai, o meu príncipe vai ficar nesse quarto rosa. Olha aí o conflito, gente. E nada, era só brincadeira. Por dentro, Cláudio sabia que Nemésio ainda ia causar problema, mas ele estava ali disfarçando. Ele orava muito, rogava aos bons espíritos que auxiliasse ele a encontrar uma solução e ser forte na luta, porque ele sabia que não ia ser fácil. E por fora ele mantinha a tranquilidade. Todo dia de manhã ele descia para comprar pão e já pegava a correspondência. E todo dia tinha a carta de Nemésio, fazendo declaração, dizendo que estava falido, que precisava de Marina para se reerguer. E Cláudio ia percebendo pelas cartas que Nemésio ia ficando cada vez mais louco, mais desesperado. Mas o que ele fazia? Queimava todas as cartas e não falava nada, nem para Marina, nem para Gilberto. E o médico de Marina sugeriu o quê? Que ela fizesse caminhadas, eles moravam perto da praia, né? E Cláudio, não, eu vou junto com você, todo santo dia, né? Ele não deixava ela sozinha de jeito nenhum. Só que numa dessas saídas, como Nemésio ficava vigiando o prédio, um dia ele vê Marina, gestante, e aí ele enlouquece mesmo. Ele manda uma carta completamente desequilibrada, gente, acusando Marina de ter desobedecido ele engravidado. Oi, vê se tem cabimento. Você me desobedeceu, você engravidou, você me desmoralizou, e além disso eu tô completamente falido dos negócios, nada mais tem sentido, tá tudo perdido, olha, quer saber? Eu vou me matar. Essa é a última carta. E aí a gente para e fala, gente, e agora? O que será que vai acontecer? Será que ele vai cumprir a promessa? Bruninha, o que vai acontecer, Bruninha? Conta. Minha gente do céu, pobre do Cláudio, viu? Eu fico aqui lendo essa história e digo, gente, mas se fosse nos dias de hoje, ia caber a Maria da Penha para esse Nemésio, viu? Olha só. Mas enfim. Vamos continuar, porque tem muita coisa aí a rolar processo, viu? Se fosse nos dias de hoje, não ia dar certo, não. Bom, após ler essa carta de Nemésio, o coitado do Cláudio, que já estava meio agoniadinho, né? Fica muito abalado. Só que ele não deixa, gente, a fé dele se balançar. Ele permanece firme na fé que ele tinha abraçado. E como Zelinha fala pra gente, ele passa a orar realmente fervorosamente em favor de Nemésio. Olha que coisa linda. Ele está orando pelo cara que se declarou adversário dele, agrediu ele, perturba a família dele. Olha que lição. Mas ele ora, porque ele percebe que Nemésio tinha se entregado claramente para o desespero. E aí, no dia seguinte, após almoçar, Cláudio ele chega a procurar em postos policiais, em hospitais. Lembrem que
Não tinha rede social para a gente saber, né, se tinha acontecido alguma coisa. Então, ele vai em postos policiais, em hospitais, para saber se tinha ocorrido tinha havido alguma ocorrência como aquela de suicídio. Mas ele não encontra nada do tipo. E aí, à noite, gente, Cláudio, ele se sente realmente muito angustiado com aquela situação. E a gente percebe, assim, graças a Deus que Marina não está sabendo disso, né? Porque imagina se ela toma consciência disso tudo e acaba até prejudicando a gravidez mesmo dela. E ele vai no quarto, ora mais uma vez, com mais fervor, em favor de Nemésio, rogando que Jesus amparasse Nemésio, desse a ele lucidez para aquele momento, né? E aí a gente pode parar para pensar, será que toda essa rogativa de Cláudio, né, em favor de uma pessoa que só prejudicava, estava ali só prejudicando, pelo menos naquele momento, ele e a família, ia ficar, gente, sem resposta do pai? E a gente sabe que de jeito nenhum, porque André conta que nesse momento que ele está orando ali no quarto, né, o Cláudio está orando, Persília entra no lugar. E diz a André Luiz e a Moreira que os apelos de Cláudio, durante todo o dia, ou seja, ele rezou ali, mas ele orava o dia todo. Tocaram muitos companheiros do Instituto Almas Irmãs, que se uniram a ele nas rogativas de ajuda. E ela, Persília, foi ali enviada por Félix para auxiliar no caso. Então, como a prece é maravilhosa, a gente não pode realmente abrir mão desse recurso. É aquele negócio que a gente diz, a prece não é só pedir, pedir, pedir. Cláudio também tinha mérito, gente. Ele tinha se transformado muito. Ele estava realmente agindo na reforma íntima dele. Então, ele tinha a prece e ele agia. Então, a espiritualidade chega junto. Por isso, orar e vigiar, por isso, orar e ação positiva no bem, na mudança positiva. E aí, 4 dias, né? André disse que 4 dias se passam sem nada de muito grave acontecer, e com Persília lá, auxiliando o Cláudio, como uma mãe mesmo colabora com o filho. E lá, passados esses 4 dias mais ou menos, entre 7 e 8 da noite, Cláudio e Marina, eles vão caminhar, porque como Zelinha disse, né? Marina teve toda uma recomendação médica para fazer essas caminhadas e Cláudio sempre ia com ela. E aí eles foram tomando todo cuidado, caminharam devagarzinho, ficaram ali conversando, até que chegou a hora de voltar. E aí, gente, mesmo com todo o cuidado, ele espera o sinal fechar, né? Tem todo o cuidado com Marina. Na hora que eles vão atravessar, do nada, aparece um carro em alta velocidade. E aí, Cláudio, como a águia, gente, muito rápido, ele protege Marina, pensa logo na filha, claro, porque ele sabe que ali também está Marita, mas ele acaba, infelizmente, sendo atropelado nesse momento e jogado a uma distância considerável. E aí, Persília, Moreira e André, eles tomam aquele susto, porque a gente pensa que os espíritos sabem, né? A gente imagina, Persília, Moreira e André já sabiam que isso ia acontecer. Não, eles tomam um susto danado também. E aí, quando eles olham para o carro, eles percebem que quem estava conduzindo o carro em alta velocidade era Nemésio. Lembra que perseguia eles, né? Então, ele como um louco. Isso é super pesado, né? Nossa, tive um misto, né, gente? Eu tive um misto de compaixão por Nemésio e um pouquinho de, poxa, rapaz, por que você faz isso? Mas voltando a Cláudia e a Marina, uma multidão se aglomera, né, para socorrer os dois. E aí Cláudia, ele chega a recuperar os sentidos e com muito esforço ele se senta, ele se apoia nos dois braços e logo diz a Marina que ele tá bem, que ela fique calma. Cláudia, uma bênção, né? Sim. Com essas palavras, né, imagina Zelinha dizer isso, em um momento daquele que ele tá ali, nossa, com essas palavras de conforto, é que Marina realmente ela consegue recobrar as forças para ficar do lado do pai. E aí o Cláudio ele ainda tem forças para pedir que as pessoas fossem buscar Gilberto, dá o endereço de Gilberto, pede, vai lá atrás, porque minha filha precisa e tal. E aí, no plano espiritual, minha gente, André deixa bem claro que Cláudio, óbvio, não estava sozinho, porque Persília estava ali ao lado dele, junto com André Moreira, e ainda tinha desencarnados amigos que estavam auxiliando Cláudio e Marina. Olha que coisa linda a espiritualidade auxiliando naquele momento. E é justamente por esse auxílio que vem do plano espiritual que Cláudio ele começa a refletir sobre as semelhanças do acidente dele e do de Marita. E ele se lembra que, como Zelinha contou, que em oração ele ofereceu a sua vida para que Marita pudesse ser feliz um dia e realizar os sonhos delas que ele não soube, né, na outra existência materializar. E aí, gente, é que Cláudio tem aquela certeza absoluta que Marita ela está no ventre de Marina, a gente sai quase trava-língua o nome dessas duas, tá? É para a gente aqui treinar Marita e Marina. E aí ele tem essa certeza. E ele tem certeza também que ele está dando início ali ao resgate de suas faltas, chegando a solicitar lá para o pessoal que encaminhasse ele, que internasse ele no Hospital dos Acidentados, que vocês lembram que foi o mesmo hospital que Marita ficou. E aí, com o Cláudio já dentro da ambulância,
Persília aconchega Cláudio no colo dela e chora muito. E aí André e Moreira ficam assim, né? Tipo, poxa, tudo bem, né? Você tá ajudando e tal, mas também não precisa essa emoção toda. Ficam meio assim, sem entender o que tá acontecendo, né? Porque eles também estavam, mas não estavam com essa emoção igual a Persília. E aí é que ela conta, gente, que Cláudio é realmente o filho dela. E que Cláudio não recebeu dela, quando ela era mãe dele encarnada, nenhum bom exemplo. Porque ela se entregou à prostituição, mas que suas lágrimas naquele momento, que ninguém se espantasse, eram de alegria, porque ela viu que o filho dela tinha se reerguido, tinha se levantado, espiritualmente falando. E aí, nessa galera toda chega ao Hospital dos Acidentados e vocês podem adivinhar quem é que vai chegar também nessa hora? O irmão Félix, né, minha gente? Claro, ele tem que chegar. Então, o irmão Félix chega e informa André, a Moreira e a Persília que esteve com Nemésio, tá? Para poder examinar qual recurso ele poderia receber ali da espiritualidade depois desse crime, né, que ele acabou cometendo. E Félix ainda esclarece que, apesar de todo o esforço da equipe médica do hospital e também dos desencarnados que estavam ali auxiliando, Cláudio, gente, vai desencarnar por conta de uma hemorragia inestancável. E aí, Cláudio, parece assim, né? A pessoa começa a sentir mesmo, porque ele começou a sentir aquela fraqueza e começou a perceber: olha, minha hora chegou. Então, eu preciso chamar aqui Marina, Gilberto, meu amigo Salomão. E a galera vai, né? Com Cláudio lá em oração, pedindo a Deus que auxiliasse, que desse aquele apoio para que ele pudesse conversar com Marina, com Gilberto. E, mais uma vez, a prece não fica sem ser atendida, porque o irmão Félix dá aquela forcinha, gente, ajuda o médico, aplica passes e isso auxilia Cláudio a se manter no corpo físico por mais tempo. E é assim, né, que Cláudio ele consegue ter aquela melhora da morte, que a gente chama de melhora da morte, né, que é aqueles minutos que a pessoa tem aquela recuperação, a gente estudou isso em Obreiros, tem aquela melhora da morte, e ele consegue conversar com Marina e Gilberto, justamente pedindo, dando palavras de coragem, dando palavras de esperanças, exortando eles na fé que eles conquistaram, dizendo: olha, a gente estudou tanto no Evangelho no lar, tenham fé agora, tenham esperança agora. E ele pede um pouquinho mais, minha gente. Ele pede para que eles ajam com amor, com bondade, com tolerância, com Nemésio e com Dona Márcia. Olha que coisa. Olha, isso aqui é Lição para mim, viu? Ele pede para nós, para você, não, para nós. E aí, Cláudio, gente, ainda pede a Gilberto, né, que se o neném for uma menina, ele não esqueceu que se o neném for uma menina, que ela se chame Marita, né? E aí, Cláudio solicita também ao amigo Salomão uma prece e um passe, que Salomão faz trêmulo e logo na sequência, em poucos instantes, Cláudio acaba realmente entrando em coma. E aí, pela manhã, aí, pelo influxo das orações, dos amigos espirituais, Cláudio ele é desligado do corpo físico e levado por sua mãe Persília. E agora a gente vai ver como vai desenrolar essa situação agora com Cláudio em espírito, porque agora a gente está entrando já no capítulo 13. E aí André informa que Cláudio, gente, em espírito, Cláudio espírito agora, ele é internado em uma casa assistencial nas adjacências do Rio de Janeiro. E quando ele acorda, ele está muito confuso, ele fica ali se lamentando pelos erros que ele cometeu. E aí, nesse ponto, André Luiz esclarece que essa condição de Cláudio é a maioria da gente, é o que acontece com a maioria da gente quando desencarna, gente. Te acorda, fica confuso, fica se lamentando pelo que fez e tal. E é por isso que André adverte nesse capítulo que nem Cláudio, nem a gente deve permitir que o passado nos impeça de construir um futuro feliz. Cabendo a nós, todos nós, cultivar a paciência com o próximo e com a gente. Porque sem a paciência, ninguém, absolutamente ninguém, consegue alcançar a perfeição. Ele diz: olha, que os nossos erros sejam lições anotadas no caderno do passado, para que possamos consultar esse caderno quando necessário. Achei isso lindo e maravilhoso, trouxe para vocês, porque eu achei muito lindo isso. E aí, no quarto dia, após o seu desencarne, Cláudio, ele pede concessão, olha para isso, que danado, pede concessão para ajudar Nemésio, Márcia e sua família. Repare, justificando que ele necessitava ainda aprender a amá-los, né? Que ele necessitava ainda se dedicar ao bem, como ele tinha aprendido com a doutrina espírita. Enfim, ele justificava que para merecer todo aquele carinho dos benfeitores, ele ainda precisava aprender e praticar muito o evangelho de Jesus junto daqueles corações. E a prática do perdão, né, Bruninha? Minha filha, esse aí vou dizer, viu? A gente tem que aprender muito com Cláudio, porque foi uma recuperação, assim, incrível. E aí, diante desse pedido nobre, as autoridades, né, do estabelecimento em que Cláudio se encontrava, eles encaminham, veja como é tudo muito, 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 assim,
ordenado, né? Tu tem ordem na espiritualidade. Então, as autoridades daquele estabelecimento não tinham autoridade para apreciar esse tipo de pedido que Cláudio estava fazendo. Então, eles encaminham o pedido aos administradores do Instituto Almas Irmãs, que aí sim autorizam que Cláudio permaneça por 10 anos junto aos familiares, para somente depois ser julgada a sua última existência transcorrida, deixando claro que a Casa da Providência poderia suspender esse benefício se Cláudio fosse indigno, né, dessa concessão, ou poderia ampliar ainda mais esse período, caso ele cumprisse bem com o programa que fosse estabelecido. E aí, Cláudio fica muito feliz com essa autorização, e após, passa um tempinho, ele é conduzido pelos amigos espirituais até o apartamento dele no Flamengo. E aí, André faz uma observação interessante, que ele diz, olha, a gente faz de propósito, viu? A gente dá uma passadinha naquela avenida onde aconteceu o acidente dele, para ver se ele dá aquela desequilibrada, porque se ele der uma desequilibrada, a gente já sabe. Mas não, gente, Cláudio não faz nenhum comentário e demonstra que está totalmente equilibrado emocionalmente, né? E aí, no apartamento, Cláudia acompanha a movimentação dos residentes e se une a Marina, na oração dela matinal, e pergunta a ela mentalmente por Nemésio. E Marina responde, gente, que ele está gravemente enfermo. E aí Cláudio solicita a Marina que peça a Gilberto que ele se reconcilie com o pai, que ele perdoe. E Marina capta, né? Eles têm uma sintonia ali, Marina e o pai, que ela capta essas observações e propõe a Gilberto a sua reconciliação com o pai. Ele fica meio resistente, mas no final ele concorda, dizendo que vai sondar com o médico, né, sobre a situação do pai e que se ele realmente estivesse num estado muito grave, eles iriam sim ver Nemésio, né? E aí André Luiz vai antes na casa de Nemésio e encontra ele, gente, semi-paralítico e sem conseguir falar. E aí Amaro, diga que situação. E aí Amaro, o fiel amigo que velou por Dona Beatriz, conta que Nemésio, ao perceber, gente, que atropelou Cláudio e não Marina, porque ele queria Marina, gente, diga aí, Marina grávida, ele queria que fosse Marina. Então, como ele não conseguia atropelar o Cláudio, ele entrou em total desespero e sofreu um derrame. Não sei se vocês lembram que ele já vinha doente, né? No começo do livro a gente viu isso, ele já não estava bem. Então, essa situação de desespero, de desequilíbrio, provocou esse derrame e ele somente não desencarnou porque Félix interviu. Félix mobilizou recursos para que Nemésio não viesse a desencarnar sem aproveitar os benefícios da enfermidade. Benefícios, olha isso, a gente acha que a doença é só uma coisa ruim, mas não, os benefícios da enfermidade. E aí Amaro ainda diz que os credores, gente, e os empregados desonestos esvaziaram a casa de Nemésio, que era milionário, vocês lembram, né? E que apenas Olímpia, uma antiga amiga, ainda ia ali prestar algum socorro a Nemésio 2 vezes por semana. Então, estava um negócio muito sofrido mesmo. E aí André conta que à noite Marina e Gilberto vão lá realmente na casa ver Nemésio, ficam muito emocionados, muito comovidos. Gilberto diz algumas palavras a Nemésio que não consegue responder, coitado, só responde mentalmente, pedindo ajuda e pedindo perdão pelas loucuras que ele cometeu, perguntando se Cláudio morreu, inclusive somente nesse momento que Cláudio fica sabendo que Nemésio foi o responsável pela sua morte. Mas ele não se desequilibra, gente, ele fica tranquilão, tá? E aí André conta que Marina, ajoelhada ao lado do sogro, é induzida por Cláudio, né, influenciada por Cláudio, a beijar a mão dele, com a reverência que os filhos têm com os pais. E aí, segundo André, naquela mesma noite, Nemésio foi hospitalizado, recebeu o tratamento adequado e em cadeiras de rodas foi morar lá no apartamento do Flamengo. Olha que coisa! A história virou. Virou, ele foi morar com Marina e com Gilberto, mudo, imobilizado e vivendo aonde, minha gente? No quarto de Cláudio. Passou a dormir no quarto da sua vítima, que agora também se tornava o seu guardião. Gente, que lição! Eu não tenho nem palavras para falar sobre isso aqui. E aí, vamos voltar aqui um pouquinho para pensar em Dona Beatriz, né? Porque Dona Beatriz, danadinha, ficou sabendo que Cláudio chegou depois dela e recebeu autorização para cooperar com a família, depois de uma semana que desencarnou. E ela diz, gente, eu não tenho direito não, é de pedir autorização para fazer pelo menos uma visita lá na minha casa. E aí Félix olha e nega o pedido. Diz, não vai dar certo. Não vai dar certo esse negócio, vou negar. Só que Neves, vocês conhecem Neves, né? Ele não desiste, advogado. Não. Ele ficou demais. De forma impulsiva, como diz André, como de costume, fica insistindo lá, pentelhando o pobre do Félix. E aí Félix autoriza a visita, coitado. Ele diz assim, vai, né? Mas com uma condição. Beatriz tem que ficar acompanhada por você, né, Neves, e por André Luiz. E aí, no apartamento do Flamengo, né, o grupo vai fazer essa visita e é recebido por Cláudio Moreira. E aí, Dona Beatriz visita Nemésio e ela fica pálida, né? E começa a perguntar, meu filho, como foi que você chegou nessa condição? Ela não fala assim, não, viu, gente? Ela fala toda amorosa, isso daqui sou eu mesmo. Ela fala com muito amor, como é que você chegou naquela condição, tal? E aí, Nemésio, sem desconfiar, ele começa a pensar em Dona Beatriz e responde a essas perguntas, né, mentalmente.
E Beatriz, Dona Beatriz, gente, ela vê tudo o que aconteceu, como se fosse, sabe, uma tela de cinema que começa a passar? Ela começa a ver tudo como um filme, e que tem como protagonistas, né, Gilberto, Marina, Márcia e Cláudio. E aí é naquele momento, só naquele momento, que Dona Beatriz fica sabendo de toda a história, até o instante do crime, né, que Nemésio cometeu contra Cláudio. E aí Nemésio, passando por toda aquela situação, fica sensibilizado, começa a chorar, e aí Dona Beatriz, gente, Dona Beatriz não tem o equilíbrio de Cláudio, ela também se agarra logo a ele, e aí Neves tenta tirar a Beatriz dali, mas ela resiste, ela diz que vai ficar do lado de Nemésio, e ainda usa a conversa, viu? Olha só, pai, Jesus não se sacrificou pela humanidade, eu também tenho que me sacrificar pelo meu marido, seguindo o exemplo do mestre. Olha o argumento. Distorcendo. A mulher é boa, viu? Ela é boa no argumento, ela é quase advogada. E aí Neves começa a se irritar, porque ele é desses. Ele começa a se irritar e joga na cara dela que Nemésio não fez nada para merecer tanto dela, não. E André já vem, né? Calma, calma, pra gente não agravar a situação. E aí ele interfere e busca distrair Dona Beatriz. Diz, olha, você vai ter uma netinha, vamos lá ver Marina. E aí ela, né, meio contrariada assim, sai. Vai lá em Marina, dá um abraço, também dá um abraço em Dona Justa, reconhecendo o carinho, né, que ela tem por Marina, pela família, por Gilberto. Ela agradece a Cláudio também por ter perdoado o Nemésio, auxilia ali a equipe no quarto que está com o Nemésio com oração e com passes em favor dele. E aí, né, à noite, Dona Beatriz vê Gilberto com o pai, se encanta com o tratamento que ele está dando ao pai dele. E quando o Neves chega e diz, olha, Beatriz, é o seguinte, acabou o horário da visita, vamos embora. Aí é que o bicho pega, porque ela se agarra mesmo a Nemésio, gente, fica bem desequilibrada. E ela somente consegue ser desligada dele quase que à força. Olha que situação, Dona Beatriz tinha mérito, viu? Ela não era uma pessoa sem mérito, não. E olha como ela se desequilibrou, mostrando que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. Muito cuidado, porque tem coisas que ainda não estamos preparados para viver, como era o caso de Dona Beatriz. E aí, segundo André, Dona Beatriz, que estava tão feliz, gente, tão bem, se apresentava agora abatida, muda, com sinais de alienação, de iniciais de alienação. Olha que situação. E aí Neves, coitado, né? Vou reanimar a minha filha, né? Digo, vamos lá, Beatriz, vamos dar uma passadinha lá na sua casa antiga, tal. E aí Beatriz diz, né, quase que automaticamente, vamos lá, né? E aí, minha gente, o que será que vai dar esse negócio de levar a Beatriz para a antiga casa? Quem vai contar pra gente é Vivi, né, Vivi? Eita. O negócio ficou preto. Já era noite quando chegaram lá na casa dos Torres. E estava às escuras, né? Neves arrependeu-se de ter incentivado a filha para aquela visita. Tentou recuar, mas não pôde. Como, né? Beatriz entrou procurando seus tesouros domésticos, mas só encontrou poeira e sombras. Aquela casa, antes tão elegante, transformara-se em esconderijo de malfeitores desencarnados, e que ela sabia não ter forças para expulsá-los, e saiu desesperada, de peça em peça, de uma peça para outra, assustando-se e gritando com o que via, até cair no chão, pronunciando frases desconexas. Beatriz enlouquecera. André ficou de vigia, tentando acalmá-la, enquanto Neves recorria ao serviço de amparo urgente, ligado ao Almas Irmãs. Não longe dali, ainda bem que era pertinho, e o auxílio chegou rapidamente, sendo assistida por enfermeiras especializadas, designadas por Félix, mas só conseguiu ser reconduzida ao instituto 4 dias após esse incidente, e mesmo assim dementada. 2 semanas de trabalho vigoroso sem sucesso. E a equipe médica recomendou a Félix a internação em hospital adequado para a sonoterapia. E essa opinião dos médicos foi aceita. Félix convidou Neves e André para que, junto com o irmão Regis, comparecessem ao gabinete para fazer uma pesquisa para iniciar o tratamento. Aí tudo foi aprontado, né, da melhor maneira, e Beatriz dormia no leito. Nesse leito tinha um travesseiro que tinha recursos magnéticos especiais. E, juntamente com o psiquiatra, 2 assistentes e o chefe de arquivo do Almas Irmãs, iniciaram a sessão. Beatriz, com voz e maneira diferentes das que lhe eram habituais, passou a falar de um determinado momento da existência anterior, reclamando de uma mulher chamada Brites Castanheira. Vocês vão anotando aí os nomes novos, viu, gente? Brites Castanheira, que havia feito sofrer. E o médico pergunta onde a conhecera e em que circunstâncias. Beatriz relembrou que nascera no Rio em 1792 e se chamava Leonor da Fonseca Teles. E o sobrenome era o do seu segundo marido. O primeiro marido, de nome Domingos Aguiar, trabalhara na corte de D. João VI e morreu prematuramente,
deixando um filho de nome Álvaro, anotando. Viúva aos 22 anos, casou-se com um rico ourives de nome Justiniano da Fonseca Teles, que se tornou um padrasto afetuoso para Álvaro, que foi criado como filho único do casal. Aos 15 anos, Álvaro foi para a Europa estudar. 7 anos depois, quer dizer, aos 22 anos, voltou para casa, e transformara-se de novo em um mar de rosas. Beatriz franziu a testa nesse momento, como se estivesse experimentando grande sofrimento, e disse que devia explicar que Brites Castanheira era casada com Teodoro Castanheira, rico negociante, e que tinha uma filha de 11 anos chamada Virgínia. Pois bem, ela, Leonor, e Brites, Leonor, Beatriz, certo? Leonor e Brites, apesar da diferença de idade, 40 anos Leonor, 30 Brites, eram muito amigas e seus esposos eram unidos pelos negócios. Então, Justiniano era... Marido de Leonor. Isso. E eles eram amigos, né? Zelinha está anotando, viu? Já Gente, tô anotando tudinho aqui. Justiniano e Teodoro eram amigos, certo? Isso. Então, vamos lá. Brites com Teodoro, Leonor com Justiniano. Brites Isso. e Teodoro tinham Virgínia, Leonor e Isso. Justiniano tinham Álvaro. Isso, pronto. Isso mesmo. E Leonor era Beatriz. Leonor era Beatriz. Numa certa noite, eles levaram Álvaro a um sarau. E Beatriz percebeu que quando seu filho e Brites se cumprimentaram, ficaram estáticos, de olhos fixos um no outro. Eita, Álvaro era casada, meu filho. Então, sai fora, rapaz. Apesar de todos os esforços que a mãe de Álvaro fez para evitar um escândalo, sem sucesso, Teodoro, o marido de Brites, o surpreendeu num quarto de hotel. Com isso, perdeu todo o interesse pela esposa, que continuou em casa por amor à filha. E ele, Teodoro, passou a namorar Mariana de Castro. Mariana. Uhum. E esta deixou 2 filhos do comerciante nas portas de um convento. Naquele tempo era assim, né? Não queria os filhos, pariam e deixavam nas portas, né? Nas rodas, né? A roda, chamadas né? rodas, né? É. Beatriz estava em lágrimas, mas continuou contando que após 4 anos, Álvaro se cansou de Brites e comunicou à família que tinha deixado uma moça em Lisboa e precisava voltar. Mas tinha medo que a amante se suicidasse. E aí bolou um plano maquiavélico. Álvaro sabia que Brites amava joias. Passou a fazer insinuações ao padrasto, que era Ourives, né? Ao padrasto, né, que é Justiniano, que ele era Ourives, dizendo que Brites se interessava por ele. Aí ele escrevia recados falsos de Brites para Justiniano. Gente, o próprio padrasto, ele passou a pena no coitado do padrasto. Diga aí. E aí, Justiniano passou a dar joias raras a Brites. Até que no primeiro encontro, que foi forjado por Álvaro, Álvaro apareceu na cena como companheiro traído e foi embora para Portugal. Eita, Álvaro. Esse golpe transformou Brites em uma mulher calculista e cruel. E nunca mais ela teve um gesto de piedade. Então, vocês vão vendo aí o grande mal que Álvaro provocou para essa mulher. Verdade. Ele transformou Justiniano em um homem de sexualidade... Ela transformou Justiniano em um homem de sexualidade pervertida e extorquia dele muito dinheiro, a ponto de vender-lhe a própria filha de 15 anos em trocas de terras e bens. Então, ela vendeu Virgínia a Justiniano. Passou a desviar moças de nobre educação, estimulando infidelidades, vícios, crimes e abortos. Veja que tipo de mulher ela se transformou. Justiniano passou a viver com Virgínia. Ele não comprou, né? Passou a viver com Virgínia. Largou Leonor, que era Beatriz. Abandonando Leonor, né, que era Beatriz. E essa decisão provocou uma briga entre Justiniano e Teodoro, que eram amigos, né? Acabou tendo uma briga, que era o pai da moça, né? O Teodoro era marido da Brites e pai da Virgínia. Senhor. Meu Deus, que bolo. E Teodoro estava vivendo maritalmente com Mariana Castro. E após 11 anos nesse conflito, Teodoro apareceu morto a punhaladas, sendo o homicídio atribuídos a escravos foragidos. Mas Mariana sabia que foi Justiniano o mandante e tramou vingança.
Ela uniu-se a um outro homem e tramou a morte de Justiniano, que passou como se fosse um acidente. Eles tramaram de uma maneira que passou como se fosse um acidente. Álvaro retornou de Portugal, porque achou sua prometida casada com outro, por imposição dos pais dela. E ele acabou como um professor solteirão. E Beatriz, aos prantos, diz: Ah, meu filho, por que te fizeste o autor de tantas calamidades? Vivi, eu não quero Eita. fazer nunca regressão. Só tenho isso a Não, Não presta, dizer, não. porque você só descobre coisa assim, minha gente, viu? É. quero Não é não. bom não, viu? Não é bom E não. muitas vezes não se está preparado para essas regressões, né? Eu não Exatamente. estaria, não, eu não estaria. Você já pensou uma história dessa? Tem que estar. Não, Vivi, não. Porque todos esses aqui são personagens desse livro, né, Vivi? Desse livro, exatamente. Quem será que é quem aqui? Daqui a pouco a gente vai ver. Então, Félix solicita dos médicos um intervalo para explicações antes de se retirar. O instrutor pediu ao chefe do arquivo a certidão de saída de Beatriz há quase 50 anos, onde aparecia que seu nome era Leonor da Fonseca Teles. Então, confirmou a história de Beatriz, que desencarnara no Rio e passara algum tempo em regiões inferiores. Morou 28 anos em colônia espiritual de reeducação e passou 2 meses no Alma Irmãs, por solicitação de Félix, que lhe proporcionara o renascimento em 1906, no lar de Pedro Neves. Félix solicitou informações das pessoas referidas por Beatriz, e os aparelhos do arquivo mostraram que Justiniano, Teodoro, Virgínia e Mariana estavam reencarnados no Rio, todos saídos do Alma Irmãs. Justiniano era Nemésio Torres, negociante com débitos agravados. Então, veja, Justiniano era Nemésio, certo? E era casado com Leonor, que era Dona Beatriz. Beatriz. Vamos em frente. Casaram de novo 2 vezes, né? Casaram de novo, exato. Teodoro era Cláudio Nogueira, já desencarnado, mas ainda em serviço na Terra, com melhoras visíveis. Virgínia era Marina Nogueira, com índices promissores de reforma. Aliás, Marina não. Não, isso mesmo, Marina Nogueira, isso mesmo. Marina, com índices promissores de reforma íntima. Mariana era Marita, que estava desencarnada num dos parques de repouso da organização e se achava em processo de novo renascimento a pedido do diretor do Instituto. Brites, quem era Brites? Márcia Nogueira. Só sobrou Márcia aqui nas minhas contas. Pois é, cuja ficha era desoladora, com as piores anotações da instituição. Um dos médicos quis saber notícias de Álvaro, e o arquivo informou que ele não possuía atestado de saída para a reencarnação pelo Alma Irmãs. Eita. Tinha apenas cadastro no departamento de queixas de Leonor, sua mãe, Justiniano, o padrasto, e de Brites, que antes de voltarem à terra, havia deixado severas acusações contra ele. Embora Justiniano e Brites passaram rapidamente pelo Instituto ao saírem da colônia penal. Félix pergunta se constava nos apontamentos de Márcia algum gesto nobre, por onde se iniciasse um auxílio eficiente para ela. E no arquivo constava assim, que um dia empenhara-se com os melhores impulsos maternais a garantir casamento digno à filha enferma. Então, o instrutor, juntando dignidade e modéstia, levantou-se e disse que ele é Álvaro. Ele e Álvaro eram o mesmo espírito. Félix? Félix é Álvaro. Félix, gente, Félix. Eita, Félix. Você é Álvaro, meu filho. E que sua consciência lhe exigia implorar voluntariamente a reencarnação, para ajudar Brites, Márcia Nogueira, de quem ele se reconhecia verdugo e ela a vítima. André diz que os médicos baixaram a cabeça. O irmão Regis chorava. Neves estava pálido. E ele, André, mal conseguia respirar. Tá igual a gente. Todo mundo com a cara assim chocado, né? Pasmos todos. Corajoso, Félix confessou que a delinquência sexual gerou para ele responsabilidade de um malfeitor, porque lesou o coração de Brites, que era uma mulher responsável, até ele transformar seu coração. E que, após abandoná-la, levou à deslealdade e à aventura. E ela se transformou em uma bomba, querendo se vingar, atingia quem estivesse ao seu alcance. Ele pedia aos amigos que o ajudassem a voltar à terra como filho de Marina, depois do nascimento de Marita, para ser o companheiro da velhice de Márcia, na ternura de um neto,
onde a Maria com o amor puro. Sofreriam juntos e lhe daria seu coração. Márcia que é Brits. Márcia, que é Brits, era Brits. Informou a Regis que se retiraria do instituto em 6 meses para se preparar para a reencarnação e que ficaria feliz se o companheiro ficasse à frente da organização. Ninguém conseguia dizer nada e cada um voltou-se para os seus afazeres. E André viu-se só diante do instrutor, que o abraçou e lembrou-lhe da aula de fototerapia que ele não deveria faltar. Então, vamos agora para o capítulo 14. André conseguiu um aumento do prazo para os estudos no Alma Irmãs e acompanhou Félix até a sua saída da chefia. E na data prefixada, foram muitos os irmãos que quiseram se despedir do querido orientador. Ministros da cidade, comissões em vários órgãos de serviços, todas as autoridades da instituição, amigos, discípulos, todos irmanados numa só vibração de agradecimento e amor. Olhando todos ali presentes e os inúmeros irmãos enfermos da instituição que ali estavam para o último agradecimento, Félix teve seu semblante abalado. 500 vozes infantil cantaram para ele. E após a cerimônia simples de transferência de autoridade, o ministro da Regeneração abraçou, em nome do governador, o irmão que partia e impulsou Regis, que ficava nesse instituto a convite de Félix. Convidou Félix para a prece de encerramento e de agradecimento. E uma chuva de pétalas luminosas desciam do teto, com um perfume inesquecível. Logo depois, um carro parou à frente do fórum e uma mulher revestida de luz entrou no recinto. Era a irmã Damiana, que integra em nosso lar o quadro de campeã da autoridade nas regiões das trevas. Ela vinha para receber e aprontar para o novo renascimento aquela a quem amava por filho do coração. Passaram-se 4 anos, depois disso tudo, depois dessa despedida. Passaram-se 4 anos. Igual a novela, como diz ali. Passaram-se 4 anos. E como vários instrutores tinham aconselhado a André o afastamento temporário de Félix, para que não o enchesse de mimos, ele recebeu feliz uma mensagem de Regis, dizendo que Félix vencera todas as lutas no ajustamento do corpo físico e que poderia ser visitado. André, felicíssimo, né? Voltou à antiga casa da família Nogueira, mas outra família ocupava o apartamento. E um amigo desencarnado, por solicitação de Moreira, deu-lhe o novo endereço. Lá, ele encontrou Cláudio e Pecília, e disseram que Moreira viria mais tarde, pois saiu em serviço. Olha, Moreira não parou de trabalhar. Olha, para Moreira, gente. Faz orgulho, viu? Reviu o casal que estava conversando com Dona Justa. Marita, uma menina bonita e chorona. E Félix, que se chamava Sérgio Cláudio, com 4 anos, que tinha um temperamento oposto ao da irmã. Já mostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e palavras, porque ninguém perde aquilo que conquistou, né, gente? Cláudio informou a André que Nemésio voltou ao plano espiritual 1 ano atrás, em meio a pesados sofrimentos, e que verdadeira falange de obsessores esperavam a sua saída do corpo. Amigos devotados entraram com recursos pedindo misericórdia, quando souberam que o Instituto tinha banido Nemésio definitivamente. Antigos companheiros, em apelos calorosos, relembram os gestos de beneficência no tempo de Dona Beatriz, somado aos 3 anos de doença e paralisia que suportara resignado. Diante de tantos pedidos que eram mediados por Regis, os juízes permitiram a reabertura do processo e mandaram 2 trabalhadores, que chegaram ao apartamento de Marina, quando Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouqueceu ao perceber as companhias infelizes que ele irrefletidamente cultivara. Os juízes recomendaram que ele conservasse a demência para tirá-lo à influência dos malfeitores e o internassem num manicômio mantido pelo Almas Irmãs, em região purgatorial de trabalho restaurativo. Márcia andava doente, arredia, e nunca mais retornou ao convívio familiar, apesar do esforço de Marina e Gilberto. Dizia detestar os parentes, e apesar de doente, bebia e jogava sem controle. Cláudio conta a André que os filhos estavam forçando um encontro dos netos com Márcia, e como sabia que ela estava frequentando a praia de Copacabana diariamente, escolheram o domingo para a tão desejada reconciliação. Logo cedo, no domingo, Marina preparou os lanches que levariam para a praia, e após o café da manhã, arrumou as crianças e, sentindo a presença de Cláudio, pediu aos 2 garotos que rezassem juntos.
Depois pediu a Sérgio que dissesse em voz alta, Sérgio é Félix, né? Que dissesse em voz alta a oração que ela tinha ensinado a ele. O menino disse que esqueceu, e a mãe pediu para ele repetir com ela. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Para que Márcia não percebesse que aquele encontro foi planejado, Gilberto, Marina e as crianças tomaram banho em mar próximo, onde Márcia ficava com as amigas. André e Cláudio se aproximaram de Márcia, induzindo-a a pensar em Marina. Onde estaria Marina? Que saudade! Como lhe doía a separação? E pensava se teria valido a pena existir para chegar à velhice em tamanha solidão. Isso ali, ó, Cláudio, né, e André ali nos pensamentos dela. Envolvida nesses pensamentos, ela percebe a aproximação da família e levanta-se surpresa. Olhou Marina, Gilberto e Marita ligeiramente, mas ao pousar os seus olhos nos de Sérgio Cláudio, ficou embevecida. Não tem vó que resista, gente, não tem. Agora a gente vai entendendo as histórias, né? Entendendo, né? E disse no seu íntimo, ó Deus, que estranha e linda criança. Então, tinha sido aquele amor dela, né, naquela outra encarnação. Marina cochichou algo aos ouvidos do menino, que se atirou a ela, chamando-a de vovó. Quem resiste? Gente, não tem, não tem. E aí, Márcia estendeu os braços para acolher aquele menino. Fez menção de beijar o pequenino, mas um sentimento de felicidade e angústia lhe invadiu sem ela entender. Mas o menino começou a beijá-la. E Márcia acolheu Marina e Gilberto, abraçou Marita, que via pela primeira vez. Marina pediu a Sérgio Cláudio que fizesse a prece. E após ouvi-la, Márcia derramou lágrimas copiosas. Despediu-se das amigas, dizendo que iria almoçar com sua família, e sentiu que não sairia mais da residência da filha. O menino prendera-lhe o coração. Então tinha que ser realmente aquele amor para poder chamar ela, né, para a vida, né? André acompanhou o grupo até entrarem no táxi e voltou à praia para agradecer ao Senhor aquele reencontro. E acabou. Ai, gente. Que lindo! Adorei! Gente, eu amei, porque a gente sempre pensa que o resgate... A gente viu até isso no chat, alguém perguntou, mas se divorciar, volta de novo marido e mulher, e tem que... né? E não, gente, ele voltou como neto. Olha que Olha lindo. aí, lindo. Tem amor mais gostoso do que neto? E neto, gente, é demais, não? A espiritualidade, meu Deus, não, é perfeita, é perfeita. Deus é bom demais. Quando a gente estuda, a gente só ama Deus mais ainda, a gente só ama o mestre mais ainda, a gente só ama a doutrina mais ainda. Meu Deus, eu não sei se vocês ficam empolgados igual a mim, mas eu fico, gente. Eu vou admitir. A gente fica, mas você é a rainha da empolgação. Você é. Eu fico maravilhada, a gente tem que me controlar aqui com você. Bom, mas a gente, né, meninas, vamos encaminhando já para o nosso encerramento, que já está passando aí do nosso horário, já deve estar no limite, Zelinha está aí controlando. Então, a gente já quer desde já agradecer a vocês pela presença nesse estudo, né, meninas, do sexo e destino. Sim. E a gente queria convidar vocês para a semana que vem, né, meninas, iniciar um novo estudo. E a vida continua. O último livro dessa parte dos romances de André Luiz. A gente espera contar muito com a companhia de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Segue também o Prosa Bem em todas as redes sociais, porque lá tem toda a programação. Você pode ver qual palestra vai ter no dia, qual estudo e tal. E você não perde nada, não é isso? Então, não se esqueçam de se inscrever e acompanhar o Prosa Bem nas redes sociais. Então, quem vai fazer a nossa prece hoje de encerramento é Zelinha, né, Zelinha? Sou eu, que maravilha! Vamos lá, gente, encerrando. Nós só temos a agradecer, né? Agradecer a Jesus por permitir que esse trabalho maravilhoso de André Luiz, de Chico, de Emmanuel, chegue até nós. Que nos renovando, né, em sentimentos e em emoções também, que a gente possa aproveitar o conteúdo desse livro, levar para a nossa vida, perceber que cada um tem o seu momento, mas que as pessoas melhoram, evoluem como é bom, Senhor. E saber também que, apesar de sei lá, muita coisa ruim que a gente fez no passado, a gente sempre tem uma chance de renovação. Dá uma felicidade muito grande, Pai, saber isso. E assim a gente encerra, somente agradecendo e pedindo a sua presença no nosso coração, no nosso lar, na nossa família. Abençoa todos nós, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo, pessoal. Nos vemos semana que vem. Tchau. E a vida continua. E a vida continua. O estudo continua. Também. Tchau, tchau. Tchau.